Olá, povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça, a misericórdia e o amor do Deus que faz com que esse sol esteja brilhando neste momento, do Deus que fez o céu, a expansão do universo, do Deus que fez a terra, que a graça desse mesmo Deus possa repousar na sua vida, neste momento, aonde quer que você possa estar. Estou aqui neste momento, mais uma vez, gravando esse vídeo, para falar da Palavra de Deus. Você não vai aqui me ouvir dizendo, eu revelando a você o número da sua identidade, nem da roupa que você está vestindo, nada disso. Você vai ver apenas eu abrindo a Bíblia e mostrando o que eu estou lendo, para que Deus possa falar com você. A Bíblia diz que no passado a palavra de Deus era muito rara, e pela palavra ser muito rara na terra, a Bíblia diz que as nações elas se despedaçavam em guerras, os homens se despedaçavam de tanta guerra que existia na terra, porque aonde falta a palavra de Deus, falta tudo, porque a palavra de Deus ela é o nosso GPS atual, ela é a nossa bússola, a nossa direção. Se você não tiver uma direção, se você for colocado em uma mata fechada e você não tiver ali uma direção, se você não conhece o lugar e você não tiver uma bússola, não tiver um ponto de referência, não tiver um GPS para te guiar, é certo que você não vai conseguir sair dali. Eu já fiz esse teste. Uma vez eu fui pescar em um lugar desconhecido e na noite eu fui entrando mata dentro, e depois de muitas horas eu tentei voltar e não consegui mais. Eu não sabia se eu seguia para o norte, para o sul, eu perdi completamente a direção lá dentro daquela mata. E na nossa vida também é assim. Eu só consegui achar porque eu ouvi vozes em uma casa que tinha um pouco distante dali, mas dava para ouvir. E aí o latido dos cachorros lá dessa casa, eu segui aquela direção. Passei por lugares terríveis, mas consegui achar a saída. E na nossa vida também é assim. Você tem que ter uma direção. E a direção não é o que o seu amigo fala, não é o que o seu parente fala. A direção muitas vezes não é o que o pastor fala, porque ele pode falar dele próprio, pensamentos próprios. A direção é a palavra de Deus. Para isso ele nos deixou a Bíblia escrita, senão não precisava. Se Deus deixou a Bíblia escrita é porque nós temos que se basear no que está escrito, e dessa forma ele vai falar diretamente comigo e com você, aonde você estiver. Amém? E é certo que talvez ele vai falar com você alguma coisa. Se você prestar atenção no que nós vamos ler, Deus vai falar com você alguma coisa. Então vamos prestar atenção. Olha o que diz as Escrituras em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que diz em Lucas 18:18. O jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Fez uma pergunta a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, nesse trecho da mensagem ele diz que ninguém é bom, senão um que é Deus. Nem Jesus, sendo filho de Deus, aceitou esse título. Quantos são aqueles que às vezes dizem assim: eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Mas ninguém é bom. Ninguém é bom de coração o suficiente como Criador, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isto eu tenho observado desde a minha juventude. Quer dizer, ele argumentou ali a Jesus que ele estava obedecendo a lei, que ele estava firme na direção, no caminho. Mas isso era o que ele achava, né? Porque olha o que Jesus disse, ó. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Você viu que a Bíblia acabou de nos declarar? A Bíblia acabou de nos declarar que este jovem, ele passou uma imagem para Jesus com as palavras, ele passou uma impressão para Jesus com as palavras e para o povo que ali ouvia, mas na verdade Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece todos os meus pensamentos desde que eu nasci. Jesus, ele conhece os teus. Ninguém consegue enganar a Deus com as palavras. Os homens, eu e você, muitas vezes podemos ser enganados por alguém que com sorrisos, com palavras, possam às vezes tentar nos ludibriar, tentar passar uma imagem que não são. Mas para Jesus ninguém consegue fazer isso. Esse homem ali, com as palavras, tentou passar isso para todos e para o povo. Tentou passar que amava a Deus acima de todas as coisas, que amava o próximo. Tentou passar que era uma pessoa correta. Mas na realidade o coração desse homem estava pego em tudo que ele tinha, nas riquezas dessa vida. E muitas pessoas são aquelas que acham que estão no caminho, que acham que estão na direção certa, com o seu próprio entendimento, com os seus próprios sentimentos, e aí as coisas começam tudo a dar errado. O caminho começa a se fechar, as portas começam a se trancar, e ela às vezes até mesmo se pergunta, mas o porquê disso? O porquê tantas coisas dão errado na minha vida? Mas é que o coração dela está pegado em algo que não é Deus. Jesus foi claro quando ele disse: aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se o nosso coração estiver pego na riqueza, nós vamos afundar. Se o nosso coração estiver firmado em algum ser humano, em algum homem, em alguma pessoa, quantos são aqueles casais que a gente já tem visto, ou talvez já tem testemunhado, você já tem visto, que se apaixonam ali um pelo outro, e um ama mais que o outro, mas de repente acontece uma separação, e existem pessoas que até tiram a própria vida, porque o coração dela estava 100% naquela pessoa. E essa direção é a direção mais errada que um ser humano pode tomar. O nosso coração jamais pode estar firmado em qualquer coisa dessa terra, desse mundo. E isso quer seja quem for. Você não pode firmar o seu coração 100% na sua mãe, no seu pai, na sua família, no seu filho. O seu coração, ele tem que estar 100% voltado para Deus. E esse jovem ali, com as palavras, passou a impressão que ele estava na direção certa. Estava diante do mestre e na direção certa. A vida dele toda, ele falou, desde a minha mocidade eu faço isso. Só que o coração dele estava verdadeiramente pego nas riquezas. Porque Jesus não queria a riqueza dele. Jesus disse, vai, vende tudo que tem, doa aos pobres e me segue. E certamente terás um tesouro no céu. Jesus não precisa do teu dinheiro, nem do meu.
Tanto é que tudo que está na tua ou na minha mão já é dele. Nós somos apenas administradores neste mundo por um curto período de tempo. Só administradores, mais nada além disso. Somos só administradores. Tudo aqui é aluguel. Sabe o aluguel? Uma casa alugada. Você não vai poder ficar para sempre lá. Mais cedo ou mais tarde, ou o dono pede a casa. Mais cedo ou mais tarde você se muda para outra residência. Até quando se é dono, quando se compra, às vezes ainda se muda, vende a casa, ou até quantas pessoas têm casa própria e saem, vão para outra cidade, vão para outro lugar, morar de aluguel, não é? Imagine sendo alugado. Tudo nesse mundo foi nos alugado por um curto período de tempo. Só que esse jovem não sabia disso. O jovem achava que estava na direção certa, mas ele não sabia. Ele não sabia porque ele estava pego nas riquezas, porque quando Jesus mandou ele vender tudo, a Bíblia diz que ele se entristeceu e saiu muito triste, provavelmente baixou a cabeça, e Jesus conhecia o coração, se entristeceu, isso eu não vou fazer. Provavelmente o jovem deve ter pensado. E ele estava ali iludido, porque ele esqueceu que a riqueza que estava na mão dele era temporária, passageira, transitória, ia acabar um dia. Ele ia ter que sair desse mundo como saiu, e tudo ficou para trás. Então é isso que nós temos que entender. Não vamos ocupar o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos com tantas coisas neste mundo, porque não vale a pena. Tudo é passageiro. Se nós ocuparmos a nossa mente 100% com Ele, com o Criador da minha e da sua vida, nós não temos nada a perder, somente a ganhar. Somente a ganhar. Feliz é o homem que coloca a sua confiança, coloca a sua vida, os seus pensamentos, coloca verdadeiramente, deposita toda a sua fé, a sua confiança em Deus, o Deus Pai, o Deus da criação. Que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida com esta palavra. Reflita que aonde chegar, não importa o estado, não importa a nação, o país, aonde você estiver entendendo essa linguagem, que Deus possa verdadeiramente falar com você, e que as palavras proferidas por Jesus Cristo, descritas na Bíblia há mais de 2000 anos, possa falar com você nos dias atuais, neste momento que você ouve esse áudio, que você assiste esse vídeo. Deus abençoe a todos e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.